Olá, sou o professor Catian. Vamos para mais uma videoaula de matemática, continuando com as resoluções de questões do Enem 2020, realizado no mês de janeiro. Vamos resolver as questões 157, 158 e 159 do segundo dia, caderno 5, amarelo. Questão 157. Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, ou seja, num fóssil de organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele está vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado, que, em função do tempo, é igual Q0 vezes 2 elevado a menos T sobre 5.730, em que T é o tempo medido em ano, que, em função de T, é a quantidade de carbono 14 medida no instante T, e Q0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 neles existente. Na tabela, temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. O fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi. Então, observe. Fóssil 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós temos a quantidade de carbono 14 existente nos 5 fósseis, o Q0 e o QT. Vamos então para a resolução. A expressão que nos dá a meia-vida é essa aqui, ó, Q em função do tempo é igual a Q0 vezes 2 elevado a menos T sobre 5.730. É uma questão bem típica do Enem, onde os alunos devem fazer todos os cálculos para encontrar resposta alternativa. Então, vamos calcular a idade do fóssil 1, onde a quantidade em função do tempo é 32 e o inicial é 128, Q0 é 128. Então, nós temos uma exponencial de base 2. E como nós vimos aqui, todas essas medidas aqui são potência de base 2. Então, nós temos 32, que é igual a 128 vezes 2 elevado a menos T sobre 5.730. Passando esse 128 dividindo, nós temos essa fração que dá para simplificar por 32. Então, vai dar 1 e aqui vai dar 4. Então, 1 quarto é igual a 2 elevado a menos T sobre 5.730. Como nós tínhamos dito anteriormente, 1 quarto é potência de base 2 com expoente negativo. É 2 elevado a menos 2. Bases iguais, expoentes iguais. Então, nós temos menos 2 é igual a menos T dividido por 5.730. Como nós temos menos no primeiro membro, menos no segundo, vai ser positivo. Então, T é 2 que multiplica 5.730, que dá exatamente 11.460 anos. Então, o fóssil 1 tem 11.460 anos. Nós temos que fazer todos os cálculos para cada um dos fósseis. Fóssil 2, 8 é igual a 256 vezes essa potência. Passa dividindo, o raciocínio é análogo ao anterior. Passa o 256 dividindo e simplifica. Divide por 8 e por 8. Dá 1,32 avos.
1/32 é 2 elevado a menos 5. Portanto, menos 5 é igual a menos t sobre 5.730. Menos com menos dá mais. T vai ser 5 vezes 5.730. Então, T, 28.650 anos. Fóssil 3, 64 é o que? T. Q0 é 512. Passa o 512 dividindo, 64 dividido por 512. Simplifica por 64, aqui dá 1. E aqui dá 8. 1/8 é 2 elevado a menos 3. Portanto, menos 3 é igual a menos t sobre 5.730. Logo, t, 3 vezes 5.730, que dá 17.190 anos. Fóssil 4. 512 é igual a 1.024 vezes a potência. Da mesma forma, passa o 1.024 dividindo e simplifica essa fração. Divide por 512 e por 512 dá 1/2. 1/2 é 2 elevado a menos 1. Logo, menos 1 é igual a menos t sobre 5.730. T, 5.730 anos. Fóssil 5. 128 é igual a 2.048 vezes a potência. Passa dividindo o 2.048 e se divide por 128. Então, vai dar 1 e dá 16. Então, 1/16. 1/16 é 2 elevado a menos 4. Logo, menos 4 é igual a menos t sobre 5.730. T, 4 vezes 5.730. 22.920 anos. Portanto, o fóssil mais antigo desses 5 aqui é o indicado no item, no fóssil 2, ou seja, alternativa letra B. Fóssil 2. Questão 158, uma questão de geometria espacial. Uma das 7 maravilhas do mundo moderno é o templo de Kukulcán, localizado na cidade de Chichén Itzá, no México. Geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco de pirâmide de base quadrada. Então lá, observe, tronco reto de pirâmide de base quadrada. As quantidades de cada tipo de figura plana que formam esse tronco de pirâmide são. Então, vejam, nós temos aqui do lado aqui um tronco de pirâmide, ou seja, uma pirâmide cortada com um plano horizontal ao plano da base. Então, nós temos exatamente essa figura aqui. Como é uma pirâmide reto, essa base aqui, quando a gente faz o corte, essa base superior vai ser paralela à base inferior. Então, esse quadrado é um quadrado, porque a base é quadrada. Esse quadrado de ângulos marcado em verdinho é paralelo a esse de baixo aqui. Então, nós temos 2 quadrados. 2 quadrados já elimina de cara a alternativa B, D e poderia ser a E. Só que o E está dizendo que tem 2 retângulos. Então, ou é A ou é a C. Essa face frontal aqui é um trapézio. E é um trapézio isósceles. Como o tronco de pirâmide ele é reto, essas 4 faces aqui, eles são 4 trapézios isósceles. Esse lado aqui tem a mesma medida desse lado, esse lado tem a mesma medida de lado, e assim por diante. Então, nós temos como resposta 2 quadrados, que são as 2 bases paralelas, e 4 laterais, que são trapézios isósceles. Alternativa letra C. Questão 159.
A figura 1 apresenta uma casa e a planta do seu telhado em que as setas indicam o sentido do escoamento da água de chuva. Então, observe aqui, a figura 1 e a figura 2. O escoamento da água, certo? Nesse sentido e nesse sentido. Um pedreiro precisa fazer a planta do escoamento da água de chuva de um telhado que tem 3 caídas. Observe. Então, tem que ter 3 partes, como apresentado na figura 2. Então, é essa parte aqui, essa parte esquerda e a parte frontal. A figura que apresenta a planta no plano com o escoamento da água da chuva que o pedreiro precisa fazer é. Então, nós temos aqui as opções. Observe. Nós temos aqui que tem que ter 3 caídas. Então, se você observar, essa aqui está excluída. Essa está excluída e essa totalmente. Então, sobrou esta ou esta. Ou a B ou a C. Como o escoamento tem que ser nesse sentido e nesse sentido, e o escoamento aqui tem que ser nesse sentido. Então, nós temos como resposta a alternativa letra C. Desculpa, letra B. Então, essa alternativa letra B. Inscreva-se no canal do professor Catian, ative o sininho para receber as informações, as novidades do canal. Gostou? Dá um like. Envie sugestões e chega por hoje.